Andrés era casado com Antônia Pérez e pai de uma grande família. Ele trabalhava como pedreiro juntamente com os dois filhos mais velhos, José Antônio e Manuel, de 16 e 14 anos, respectivamente. Antônia, a mãe, trabalhava de vendedora ambulante nas ruas para poder contribuir com um pouco mais de dinheiro para sustentar a numerosa família e ainda estava grávida de 6 meses. Enquanto todos estavam trabalhando, Piedade, 12 anos, outra filha do casal, cuidava dos seus irmãos mais novos. Ela também era responsável por outras tarefas domésticas. Além disso, a menina também se dedicava à limpeza e polimento de peças para motocicletas que sua mãe vendia. Os outros filhos do casal eram Jesus, de 10 anos, Cristina, de 8 anos e Manuela, de 6 anos. Eles também ajudavam no que podiam nas tarefas domésticas. Mas, como disse, a família era realmente grande e ainda tinha mais 4 filhos. Mari Carmen, de 9 meses, Mariano, de 2 anos, Fuensanta, de 4 anos e Andrés Hijo, de 5 anos, que devido à idade não cumpriam nenhuma tarefa, não frequentavam a escola e passavam o dia em casa. Ao todo, a família Martinez de l'Águila era composta pelos pais e 10 filhos, e moravam na cidade de Múrcia, na Espanha, com cerca de 500 mil habitantes. Na manhã do dia 4 de dezembro de 1965, a pequena Mari Carmen apareceu morta em seu berço, e a primeira hipótese seria que a criança teria contraído uma doença contagiosa e mortal. Com medo, Andrés ligou para um médico, mas ele não pôde fazer mais nada, além de certificar a morte da menina. O diagnóstico era meningite. Após a notícia, a família enlutada providenciou o enterro imediatamente, pois tinham que voltar aos seus afazeres, apesar de sua tristeza e dor. Mas esta não tinha sido a primeira morte na família. 5 anos antes, o casal perdeu um filho de apenas 2 meses, em circunstâncias semelhantes. 5 dias depois, quando tudo estava voltando ao normal, o médico foi chamado novamente à casa da família Martinez de l'Águila para atestar outra morte por meningite. Mariano morreu em circunstâncias semelhantes às de sua irmã. A essa altura, ninguém parou para pensar que algo estranho estaria acontecendo. Afinal, a mortalidade infantil era algo quase que rotineiro naquela época, apesar dos avanços da medicina. Mas para uma família pobre e com tantos filhos, era de se esperar, pois eles tinham uma alimentação precária e falta de medicamentos básicos. Novamente, 5 dias se passaram e mais uma morte veio. Desta vez, Fuensanta sucumbiu. Ao ser chamado novamente, o médico finalmente notou que algo não estava certo e se recusou a assinar o atestado de óbito. Ele então encaminhou o caso para a Secretaria de Saúde da cidade, que relatou o ocorrido para um tribunal distrital. Eles precisavam saber o que estava acontecendo dentro das 4 paredes da casa da família Martinez de l'Águila. Não demorou muito para que a notícia se espalhasse e em alguns dias todos os jornais locais estampavam a seguinte manchete: o que está causando a morte das crianças da família Martinez de l'Águila? Primeiramente, a imprensa se mostrou curiosa com a possível doença mortal e contagiosa que poderia se espalhar pela comunidade. Todos os vizinhos do casal passaram a evitar a família e alguns até se mudaram do bairro. Até então, este não era um caso de polícia, mas sim de saúde pública. A prefeitura de Múrcia finalmente resolveu levar todos os membros da família Martinez de l'Águila para serem internados no hospital e examinados. As circunstâncias obrigaram a uma avaliação médica de todos eles para detectar qualquer anomalia que possivelmente estava afetando as crianças, por eles serem mais vulneráveis. Eles foram submetidos a todos os tipos de testes para descartar qualquer bactéria ou vírus que estivesse causando o contágio. E para surpresa geral, todas as análises foram negativas. Nenhum membro da família parecia estar sofrendo de alguma doença contagiosa e terrível. Eles estavam plenamente saudáveis. Assim, eles receberam alta e passaram o Natal de 1965 em casa. Os médicos pediram que eles ficassem alguns dias em isolamento e que tomassem os medicamentos corretamente, além de vitaminas para fortalecer o sistema imunológico e evitar que adoecessem. Aos poucos, tudo parecia estar voltando ao normal.
quando em 4 de janeiro de 1966 ocorre uma nova morte. Nesse caso, Andrés Hijo, de 5 anos, é encontrado morto naquela manhã. Em menos de um mês, 4 filhos do casal morreram com os mesmos sintomas: manchas vermelhas no corpo, febre, desmaios, vômitos e fortes convulsões. Depois que esses sinais apareciam, as crianças morriam em menos de meia hora. Imediatamente, uma equipe da Secretaria Municipal de Segurança foi até a casa da família Martinez del Águila e colheram amostras de tecidos viscerais de Andrés Hijo. As amostras foram enviadas para o Instituto Nacional de Saúde, mas os resultados não apontaram nenhuma bactéria ou vírus que pudessem estar causando as mortes. Todos os testes para os mais variados tipos de doença deram negativo. Enquanto as suspeitas cresciam e a confusão sobre o que estava acontecendo só aumentava, a Prefeitura de Múrcia finalmente decidiu que os restos mortais dos outros irmãos fossem exumados para obter amostras dos diferentes corpos e enviá-los a um laboratório de análises forenses. O objetivo era fazer um estudo aprofundado. Depois de analisar as evidências coletadas de cada um dos corpos, os especialistas não tiveram dúvidas após a descoberta de 2 substâncias-chave: DDT, dicloro-difenil-tricloro, e cianeto de potássio. O caso foi encaminhado à Universidade de Múrcia, onde tiveram que fazer diversos exames com animais para determinar a que ponto o limite de ingestão dessas substâncias poderia causar a morte de alguém. Eles também queriam saber se o gatilho das mortes poderia ter acontecido devido a um alimento específico que as crianças comeram. Mas havia também outra hipótese, que um dos membros da família estava administrando essas substâncias conscientemente. Obviamente que a primeira suspeita recai sobre os pais. Não era difícil encontrar naqueles tempos de crise econômica e pobreza profunda pais que sacrificavam os filhos mais novos para garantir a sobrevivência dos mais velhos. Então, a polícia científica e civil entram de cabeça no caso. A notícia começa a se espalhar por toda a Espanha. Alguns repórteres resolveram acompanhar o caso in loco e rapidamente o pequeno bairro onde morava a pobre família Martinez del Águila estava tomado por curiosos e jornalistas de todos os lugares. Alguns jornalistas conseguiram entrevistar as crianças sobre o que acontecia em sua família, e a atitude de Piedad se destacou das demais. Enquanto seus irmãos pareciam estar em completo pânico com a situação, ela estava impassível, sorridente e com um olhar perturbadoramente pérfido. Isso chamou a atenção de muitos repórteres, e ao conversarem com as crianças, eles descobriram que Piedad foi a última pessoa a ver as vítimas. Ela também era responsável por cuidar dos pequeninos na ausência dos pais. Essa nova descoberta foi levada às autoridades, mas eles não podiam levantar suspeitas sem provas. Então, um dos inspetores decidiu tramar uma armadilha. Esse inspetor levou Piedad a um restaurante muito movimentado e pediu 2 copos de leite. A menina parecia muito relaxada, enquanto bebia o seu leite e comia um pão amanteigado. Ela conversou sobre sua dura vida e seus planos para o futuro, ganhando cada vez mais confiança. De repente, o inspetor tira uma bola de cianeto e estende a mão para colocá-la no copo de leite. Rapidamente, Piedad segura a mão do inspetor e diz para ele não fazer isso, pois os danos seriam terríveis. Naquele momento, o policial percebeu que aquela menina tinha total consciência dos perigos da substância. Ele então perguntou como ela tinha certeza disso e a repreendeu, indagando se ela tinha usado cianeto para matar os seus irmãos. O rosto da menina mudou completamente. Ela ficou assustada e acuada. O inspetor insistiu. Você matou seus irmãos? Piedad disse que sim, que os matou. Todos eles? Perguntou o inspetor. Sim, todos. Por qual motivo? Os 3 primeiros eu matei a pedido de minha mãe e o último porque eu mesma quis. O experiente inspetor ficou em choque. Piedad, a garota envenenadora, explicou como ela preparava aquela mistura mortal para envenenar os seus irmãos. Ela misturava a substância com a resina usada para limpar peças de motocicletas e veneno de rato e dava para os seus irmãos comerem, dizendo que era um doce. Quando as crianças ingeriam a mistura com cianeto,
em menos de meia hora, acabavam morrendo, passando por um extenuante sofrimento. Os investigadores acreditaram na versão, exceto por um detalhe. Eles queriam saber as motivações. Não demorou muito para descobrirem que Piedade agiu completamente sozinha e a sua mãe não tinha nada a ver com as mortes. Após prestar depoimento na delegacia e confessar tudo, a menina foi internada em um hospital psiquiátrico, onde deu outras 5 versões diferentes para justificar tudo o que aconteceu. Ela foi diagnosticada com psicopatia e, após alguns anos de tratamento, parecia estar voltando ao normal, apesar de não demonstrar nenhum remorso pelo que fez. Algumas fontes sugerem que, ao atingir a fase adulta, ela passou a frequentar uma igreja, onde quase se tornou pastora, mas acabou desistindo de tudo e voltou a ter uma vida normal, vendendo peças de motocicleta para sobreviver. Mesmo com a confissão da filha, seus pais passaram por um longo processo judicial devido à prisão provisória, o que desestabilizou completamente a todos. Andrés sofreu um acidente de trabalho e ficou cego, passando o resto da vida sobrevivendo com uma pequena pensão do Estado. Das crianças que sobreviveram, uma delas mais tarde foi presa várias vezes por roubo e outra por agressão e abuso de menores. A mãe, Antônia, depois de tudo, ainda deu à luz a mais 3 filhos, que foram entregues para adoção. Hoje, o paradeiro de Piedade é desconhecido, mas algumas fontes afirmam que ela morou na rua por algum tempo e passou por várias cidades ao longo dos anos. Na década de 80 surgiu um boato que ela estava trabalhando em um orfanato, mas nada foi comprovado, e essa história se perdeu no tempo, se não fosse a intensa cobertura da imprensa da época. Bom, este foi o vídeo de hoje, espero imensamente que tenham gostado e muito obrigado por ter assistido até aqui. Este roteiro foi uma indicação do Chamal, do canal Chamalzinho, então eu vou deixar o link do seu canal aqui na descrição. Não esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos ou em suas redes sociais. Aqui na descrição você encontrará um link que o levará para todas as nossas campanhas de apoio, redes sociais e, claro, o nosso e-book de Jack, A Crônica de um Enigma. Se possível também, siga-nos em nosso Instagram, @paralelometafórico. No mais é isso, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.